se colocar em pé para nós estar iniciando nosso culto. E a você que está nos assistindo em casa, seja bem-vindo, que Deus abençoe o seu lar e seja conosco nesse culto dessa noite. Amém? Os irmãos podem estar se assentando e vamos fazer uma leitura de Eclesiastes 11, do 1 ao 6. Eclesiastes 11, do 1 ao 6. Amém? Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as luzes estão cheias, derramam chuva sobre a terra, uma árvore cair para o sul ou para o norte,
No lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. O que olha para as nuvens, nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia sua semente de manhã e à tarde. Não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, e se ambas serão igualmente boas. Amém? Amém. Agora eu pedi a gentileza dos irmãos estar se colocando em pé mais uma vez, para a gente estar entoando o hino. Saudai o nome de Jesus. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Filho do bendito Deus, com glória, 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 com glória coroai, ó redimida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai, ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroai, ó raças, tribos e nações, ao Rei divino honrai, ao Rei divino honrai, a quem quebrou os grilhões, com glória, 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 com glória coroai. O pastor tem a palavra? Graça e paz, irmãos. Boa noite àqueles que ainda não cumprimentei hoje, e que o Senhor nos abençoe. E estamos transmitindo o culto. A câmera está longe, não tem nitidez, por isso que a gente fica brigando com as luzes. A câmera, ela está longe e ela não é tão nítida, então acaba que a falta de iluminação suficiente acaba prejudicando a transmissão para as famílias que recebem a imagem. Um abraço a todos vocês que estão em casa, um abraço a todos vocês que estão conectados conosco. Eu já vi vários ali, estava observando. Que Deus abençoe a cada um. E vamos lá, vamos para os nossos recadinhos de hoje. Por favor, me joga aí no PowerPoint e F5. Agora sim vai ter que apagar um pouquinho aqui, tá ótimo. Muito bem, vamos lá. O que nós temos para essa semana? Tá, nós temos a nossa campanha da mochila solidária. Ainda estamos recebendo mochilas, tem poucas mochilas.
os pedidos e a demanda é muito grande. Então, aqueles que quiserem trazer as mochilas, tem uns pontos aí de entrega. Também o pessoal da Focus, a Rafa e o Ramon estão fazendo uma campanha lá, vai até o dia 9 recebendo mochilas. Já vieram algumas mochilas e vamos abençoar algumas crianças com essas mochilas, né? O que tivermos, nós vamos abençoar as crianças, tá? E ontem teve um bazar, a diaconia da igreja fez um bazar aqui. Isso vai ajudar a comprar camisetas para a escola, para crianças que estão pedindo, que estão precisando. Já estamos com pedidos. E se Deus quiser, esse ano nós vamos atender algumas crianças também com a camiseta escolar, o uniforme escolar, né? Café e oração, homens de fé e café. Terça-feira, 7 horas da manhã, e alguns estão esquecendo, nós temos toda terça-feira um encontro marcado de oração, e tomamos um café juntos, e depois, é claro, cada um vai para o seu trabalho às 8 horas e tal, mas esta semana talvez alguns tenham que levar filho na escola, então depois vai lá, leva na escola e vem aqui para a gente ter um tempo de comunhão. Terça-feira, toda terça-feira, 7 horas da manhã, tá? Coral Voz e Vida, os ensaios das terças-feiras, a partir das 19h30, tá aí tendo um ensaio e tem sido muito bom. Graças a Deus estão se preparando para a Páscoa, né? Para o culto da ressurreição. E culto na sua casa. Algumas pessoas estão pedindo culto nas casas. Esta semana nós vamos para Mococa, porque eles estão me cobrando desde o início do ano o culto lá. Então nós vamos fazer o culto lá na Mococa. Eu divulgo o endereço, é na casa do Márcio e da Jaqueline, já é uma casa conhecida. Eu divulgo o endereço para a igreja, para todos aqueles que quiserem lá conhecer. E nós já temos ali um ponto de pregação, as pessoas já temos cadeiras lá que já nos acomodamos lá. Tem sido um tempo muito gostoso ali com os irmãos, né? E vamos lá. Contribuições para a aquisição de equipamentos de som. Ainda estamos aí falando um pouquinho dos carnês que ainda não apareceram, mas vão aparecer uma hora dessa, tá? E você pode dizer quanto você pode contribuir. E com certeza vai ajudar a gente a otimizar o nosso som. O que ainda temos para fazer, tem uma célula que compra, é cara essa célula, ela vai na mesa de som e todos eles vão ter o ponto eletrônico no ouvido para facilitar para quem toca, para quem canta. Então ainda tem esse passo para se dar. E ainda tem a necessidade de elevarmos aqui vai ter um recuo aqui de palco, né? Já autorizado pelo conselho, só estamos esperando aparecer dinheiro para fazer isso. E embutir essas caixas que ficam aqui, para elas não aparecerem mais. Elas vão ficar embutidas, então não vai ter nada, que você não vai ver mais nada disso aqui na frente, né? Só vai ficar os irmãos que vão cantar e os que vão tocar, né? Então não vai ter equipamento nenhum assim exposto, apenas o teclado, a bateria e tal, e os instrumentos normais, mas toda a questão de caixa é embutido, né? Mas, por favor, joga aí tocou aí no... Ainda não terminei, não. Tem mais coisa aí. Tá, então vamos lá. Sexta-feira será o dia de hambúrguer. Nós estamos vendendo hambúrguer, R$20, é o mesmo preço, né, gente? Tudo aumenta, menos o hambúrguer. Nossa equipe já está trabalhando nisso, já estamos vendendo. É claro, eu vou colocar no grupo da igreja. Quem quiser fazer o pedido para mim diretamente, eu anoto. Quem quiser fazer para o Jaime. Quem mais está vendendo? Eu não sei das pessoas que estão encarregadas. O Eric, o Jaime, a Sirlene, o Edinho... O Luiz é recorde. Ele vende e faz. É isso mesmo. Tá bom. E então
olha, quando você compra um lanche, para você ter uma ideia, parte desse lanche vai para o som. Isso é uma promoção que tem sido muito boa, muito agradável, envolve muitas pessoas e está cada dia mais ágil para entregar. Hoje perguntaram para mim, entrega em Águas? Está entregando em Águas em qualquer lugar. Os irmãos estão indo lá e estão entregando lanche. A última entrega de lanche tinha 4 entregadores de lanche, né? Então, muito, muito bom isso. Foi um envolvimento muito grande, irmãos, né? E a nossa escola bíblica dominical voltou. Hoje foi o nosso primeiro encontro e quem não participou perdeu. O que temos na EBD, Escola Bíblica Dominical? Nós estamos aqui no templo, tem o estudo sobre mordomia cristã e vida. Nós começamos hoje de manhã aqui e o Edinho começou a classe Nova Vida, que é a classe de preparação para novos membros. Quem quiser batizar, fazer a profissão de fé, é lá na classe com o Edinho. É um programa que nós temos já pronto da igreja, então ainda dá tempo de entrar, né? Alguns irmãos falaram comigo, mas não apareceram hoje e já começou. Quem estava aqui de manhã já começou lá na sala com o Edinho. E também começou também o grupo de juniores, né, de 9 até 13 anos, aula, e nós temos ali um tema interessante, é o Cícero que está dando aula, né, e quando precisar o Elias vai substituí-lo, então vai ser também, e para as crianças, hoje, as crianças pequenas não vieram, então veio só uma criança. É necessário que você traga o seu filho, sua filha, e a partir de 4 anos, e vamos lá, já tem o material aí disponível, tem todo um treinamento oferecido, e graças a Deus a igreja investiu nisso, e já estamos aí funcionando. Hoje volta também o culto infantil, então as crianças vão participar da ceia aqui com a gente, depois elas vão subir e vão ter um momento. Não é cultinho, é culto infantil, né? Essa história de cultinho diminui a grandiosidade do culto, que é a adoração a Deus. Então aí estão, Ministério Casados e Felizes, ainda tem mais um aviso, né? Ele está de volta, dia 9 de março nós teremos o nosso primeiro encontro e vamos ter um curso chamado Bem Casado. Será um encontro por mês, dia 9 de março, já estamos aí começando. Inscrições, quem pode, você pode fazer inscrição com a Tati, o Zóio, Ediane, Danilo, Denise ou o pastor, mas de preferência faça com a equipe. O pastor já tem muita coisa para anotar, então pode fazer com a equipe aí, tranquilo. Eu não tenho problema com isso, já estão disponíveis. E a Tati e a Ediane sempre estão abordando e convidando casais. E eu tenho certeza que vai ser um tempo gostoso. E nós estamos no Ministério Casados e Felizes, estamos com o Instagram da igreja e com o nome Ministério Casados e Felizes. E eu e a Denise temos feito algumas abordagens, até alguns resumos de livro, e temos tido já... algumas pessoas da igreja estão seguindo, mas se você quiser seguir, procure lá no Instagram, Ministério Casados e Felizes, e será bem-vindo, tá bom? Aviso dado, lembrar você também sobre o nosso QR Code, também me perguntaram de manhã, é o mesmo QR Code que vai cair agora na conta nova da igreja, não mudou nada, está aí, esse QR Code que aí está, é o QR Code da igreja, vai cair na conta do Banco do Brasil. Se você tinha lá no seu aplicativo a conta já marcada da Caixa, hoje de manhã teve um caso aqui, então apaga aquela lá e entra novamente no QR Code, aí já vai configurar a nova conta, tá bom? E tanto faz a pessoa fazer pelo Pix, quanto a sua contribuição. O importante é nós participarmos para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. Vamos lá, gente. Está pedindo à igreja se colocar-se em pé, para a gente estar louvando 3 canções. Irmãos, eu estava vindo de casa, vim pensando numa palavra para falar. Eu estou iniciando agora nesse ministério
Então a gente aqui fica um pouco trêmulo, sem um friozinho na barriga, né? Então o que eu tenho dessas 3 canções que nós vamos estar fazendo agora, que eu tenho a dizer a vocês, é gratidão. Gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu falo isso porque Ele fez muito na minha, e faz, né? E faz. Então, conforme estamos louvando a Deus, que Deus venha com essas canções, que usa nossas vozes para encher o coração de vocês de ânimo, de alegria. Que sei que todo mundo tem as suas lutas, mas que você consiga sair. Não sei como você chegou aqui na igreja, mas você saia com Deus no coração cada vez mais. Amém? E vamos louvar. Sobre toda a terra tu és o rei.
vão estar louvando esse último canto, os irmãos que tiver, ele nos fala sobre quão bom e agradável é viver juntos aos irmãos. Então, no momento que ele vai cantando, os irmãos que estiver preparado com as suas contribuições e ofertas, possa estar vindo à frente, e até que nós estamos louvando. Amém? Amém. A igreja pode assentar-se, nós vamos passar agora a ministração da ceia do Senhor. Não é a minha mesa, é a mesa do Senhor. Participam dessa mesa todos os irmãos que são membros desta igreja ou de qualquer igreja cristã que se encontre em plena comunhão com o Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus, não sou eu. Vou convidar os presbíteros, vou pedir para o Elias, o Eduardo, o Arcângelo e o Edinho. Já está aqui. Eu olhando lá para frente para o Edinho.
Vamos orar? Senhor, nós nos aproximamos dessa mesa e confiamos no Teu grande amor, no sacrifício feito por nós lá na cruz. Nos aproximamos dessa mesa, Senhor, e cremos que o Senhor nos renova quando lembramos desse ato voluntário de entrega pelos nossos pecados. Abençoamos cada irmão, cada irmã que participará. Em nome de Jesus, santificamos o pão e o cálice. Amém, Senhor. Nós vamos... As crianças estão aqui ainda, porque daqui a pouco elas vão subir, mas vai ter aula no culto infantil. E daqui a pouco as crianças estarão participando. Mas as professoras entenderam que é melhor elas ficarem aqui participando da ceia primeiro, né? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, quis celebrar uma Páscoa, mas Ele anunciou uma nova Páscoa no seu corpo e no seu sangue. Ele tomou o pão, deu graças, Ele partiu, distribuiu aos discípulos e disse: é o meu corpo que é partido por vós. Da mesma maneira, depois que Ele comeu o pão, Ele tomou o cálice e disse: é o Novo Testamento, a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Bebei dele todos. Cada vez que nos reunimos, comemos o pão, bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, e estamos convictos disso. Os presbíteros estarão entregando os elementos.
Recebe o pão e o cálice, a prova do amor de Deus. Recebe o pão e o cálice. Depois, alguns vão recolher os cálices que foram usados. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor nos dá esse privilégio de celebrarmos o teu amor. Confirma a tua bênção sobre o teu povo. E agora, Senhor Deus, fala ao nosso coração e ouviremos, desafia-nos e atenderemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus seja louvado. Nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Há algumas semanas, aí, precisamente no começo do ano, eu iniciei uma série de mensagens cujo tema da série é Novos Horizontes. E nós, então, já ministramos algumas mensagens. Primeiro, coragem para caminhar quando o futuro parece nebuloso. 1 Samuel 17 é o caso de Davi, que enfrentou o gigante Golias, e ele usou a sua experiência do passado, dizendo que ele enfrentou um leão e um urso, e ele ia enfrentar um gigante em nome do Senhor. Depois nós ministramos, aproveite o ano para perder peso, em Hebreus 12, dizendo que o peso que nós devemos perder é o pecado que nos assedia. E, posteriormente, eu ministrei a palavra baseado em Gênesis 28, na história da fuga de Jacó, quando ele tem uma experiência com Deus, ele está dormindo num travesseiro de pedra, e eu disse, naquele dia, aprenda a trocar o seu travesseiro. E a semana passada eu ministrei, ainda há tempo de sonhar, nessa série Novos Horizontes, e nós falamos em Josué 14, de 6 a 15, a história de Caleb, que aos 85 anos disse: eu não tenho vigor para conquistar. E ele foi enfrentar uma cidade inteira de gigantes. Foi mais que Davi, né? Porque ele foi enfrentar uma cidade inteira dos Enaquins que estavam lá, e ele expulsou os Enaquins porque a terra Deus tinha prometido para ele, era a terra da promessa. Hoje eu quero continuar falando com você. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 2, versículo 1 a 10. Êxodo 2, de 1 a 10. É bem fácil de acessar este texto, e logo no começo da Bíblia, né? Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho, e enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio, e nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus.
Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Respondeu ela: quero. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isto. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque o tirei das águas. Que Deus nos abençoe. Amém. Como você quer olhar para os novos horizontes de Deus? Essa é uma das questões. Você pode olhar cheio de dúvidas e incerteza no meio de tantas circunstâncias adversas, ou andando pela fé, segundo o Deus Todo-Poderoso, que não perdeu o controle da história. Como você quer olhar para os novos horizontes? Por isso eu coloquei o tema desta mensagem: andarei pela fé. E nessa série Novos Horizontes, possivelmente essa seja a última mensagem da série. Eu tinha mais uma, mas eu estou achando que eu vou encerrar por aqui. Eu andarei pela fé nos novos horizontes. Eu quero pensar o seguinte: na história de Joquebede, ela nos ensina o segredo de andar pela fé nos dias mais terríveis da vida. Sendo assim, o que nós precisamos fazer para andar pela fé nos nossos dias? E eu vou citar um pouquinho da história de Joquebede. Joquebede era uma mulher da tribo de Levi. Levi era um dos filhos de Jacó. Quando veio a seca, José já era o administrador do Egito, e ele levou sua família e teve uma terra para morar. Só que morreu o patriarca, morreram todos, e aí o novo faraó que assumiu mandou escravizar o povo. E o povo estava ali sendo escravizado e explorado e sem poder voltar para a sua terra. Esse episódio se dá justamente no momento terrível de escravidão. Eles tinham, os egípcios colocaram as mulheres e homens para preparar os tijolos para as grandes construções, para talhar pedras, e era um serviço pesado, e quando eles erravam alguma coisa, eles apanhavam. Era esta a vida que eles levavam. E aí acontece um episódio, eu vou falar da história de Joquebede, né? Joquebede era tia de Anrão, que se tornou seu esposo. Ambos eram da tribo de Levi. Joquebede era descendente de um dos filhos de Levi, mas era a tia daquele que se tornou seu esposo. Aí você diz: que coisa terrível, né? Incesto, pastor. Não, culturalmente aquilo era comum. Culturalmente isso era comum. As pessoas casavam nas suas famílias e ali, e isso era comum. Não havia nada de escândalo naquela época. Hoje, na nossa cultura, no nosso tempo, isso não é permitido. Até porque tem a questão genética. Mas então, ela casa-se com o sobrinho, e aí eles têm alguns filhos, e aí vem uma lei. Como o faraó ficou preocupado que esse povo hebreu estava se multiplicando, e o número de homens aumentando, e a preocupação deles era o seguinte: se esse povo resolvesse revoltar e fazer guerra contra a gente, então isso é um perigo. Então a melhor coisa é a gente exterminar os meninos quando nascerem, porque aí elimina uma geração de futuros guerreiros. Era esta a visão do faraó. Então, naquela época, tinha as parteiras, e duas delas eram as principais parteiras das hebreias, Sifrá e Puá, era o nome dessas mulheres, está em Êxodo capítulo 1. E Faraó chegou para essas mulheres e disse a elas: olha, vocês estão fazendo parto das hebreias? Não, estamos. Então, quando nasceu o menino, mata. E diz que nasceu morto.
Essa foi a ordem de Faraó para escravas que eram parteiras. Só que elas temeram a Deus e não fizeram isso. Então ele chamou elas: olha, vocês não estão matando os meninos, o que está acontecendo? E elas disseram: não, mas é que elas são fortes. Quando a gente chega para fazer o parto, a criança já nasceu e não tem mais o que fazer. Então o Faraó ficou muito bravo e ele deu uma ordem: olha, e agora ele foi para o povo e disse: olha, a partir de agora não se cria mais menino nesse povo. Todo menino que nascer, a própria família pega e já joga no Nilo, deixa afogar. Só menina pode nascer. Aí ele já escancarou o decreto. As mães começaram a esconder os seus bebês, mas algumas obedeciam. Muitas crianças eram mortas. Nesse caso de Joquebede, nasce um menino. Ela fica 3 meses amamentando o menino, mas aí não tem mais o que esconder, porque uma vai denunciar a outra. Naquele momento de escravidão era um perigo. Então ela pega um cesto, faz uma espécie de embarcação, com betume, com peixe e tal, e coloca no Nilo. Sua irmã, olha, sua outra filha, mas ela vai lá, vai perseguir, para ver o que vai acontecer com o menino. Acontece que a filha de Faraó vai tomar banho nesse momento com as suas escravas, e isso era muito comum, e ela vê o cesto, e ela provavelmente ouviu o choro de longe, então manda uma das escravas ir lá buscar, e aí descobre aquele menino, ela se apaixona pelo menino, e aí aparece Miriam, e aí diz assim: olha, eu vou buscar. Ela disse: puxa, uma criança das hebreias e tal. Ela lembrou que tinha uma ordem do pai dela, que devia jogar no Nilo todos os homens nascidos, todos os bebês, homens nascidos, para as hebreias. E ela pensou: jogaram esse, mas eu vou salvar. Mas como vamos amamentar? Então aí entra a estratégia. Agora Joquebede é paga para cuidar do próprio filho, e o texto direciona para isso. Depois de um tempo que ele já não era mais amamentado, ela entregou, mas ele já estava preparado para o que viria no futuro. Ele vai então ser adotado e recebe o nome de Moisés, que foi tirado das águas. Andarei pela fé nos novos horizontes que Deus me deu. Como andar pela fé se o futuro parece obscuro? Como andar pela fé se a vida tem sido ingrata? Como esta mulher andou pela fé sabendo que ela deveria matar o próprio filho? Que ela deveria jogar o filho para afogar-se no Nilo, mas ela não faz isso. Ela ama esse filho, ela cuida desse filho, ela quer olhar para o futuro e saber que, pior que seja a crise da escravidão e ameaça a sua segurança, o seu filho estaria bem, porque entregue ao Senhor. Para andar pela fé, encontre um meio de agir corajosamente, em vez de se desesperar. Quando as circunstâncias parecem obscuras, quando o futuro parece sem sentido, quando não há o que fazer e quando não temos força nem sabedoria, é necessário encontrar um meio de agir com coragem, em vez de cair em desespero. Ela decidiu andar pela fé em Deus, olhando para frente, certa de que seria surpreendida por Ele, tão somente por Ele. Eu fico pensando: e você tem andado pela fé? Diante das circunstâncias nada favoráveis à sua vida, à sua história? O nosso Deus é o mesmo Deus, onde será eternamente, e nos desafia a andarmos pela fé e fazer e tomar a decisão que estiver ao nosso alcance, confiando nele e sem desesperar. Faça o que está ao seu alcance e confie na providência de Deus.
Quando já não podia mais escondê-lo, ela pegou o cesto feito de junco, vedou, fez uma embarcação, uma pequena embarcação, e colocou o seu filho ali entre os juncos, e aí foi descendo as águas, a correnteza foi levando até chegar próximo à filha de Faraó. Eu fico olhando para alguns textos da palavra de Deus, eu busco uma reflexão, que quando a vida parece tão difícil, quando as coisas parecem tão anormais, tão fora do comum, eu busco amparo na palavra de Deus. Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, e o fortalecerei, e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Se o futuro parece tão difícil, tão desolador, se as circunstâncias estão te levando a pensar em desespero, tome a decisão correta, mas faça o que está ao seu alcance para confiar na providência de Deus. Não temas, eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou teu Deus. Em terceiro lugar, mantenha a convicção na intervenção de Deus. Eu vou contar um pouquinho da história para você de Moisés. Moisés ficou 40 anos como príncipe no Egito. Depois ele matou um egípcio, porque estava espancando um hebreu. Fugiu da presença de Faraó. Foi para Midian, lá ele casou-se, tem uma família abençoada, as coisas estão bem, fica 40 anos casado e fica 40 anos ali trabalhando e sendo abençoado por Deus. Mas quando a vida está confortável para ele, Deus intervém e põe uma sarça pegando fogo. Ele se aproxima, e então ele ouve de Deus: Moisés, tira a sandália dos teus pés, pois o lugar onde você está é lugar santo. Ali ele está tendo uma experiência sobrenatural com Deus. Ali ele está tendo um chamado especial, ele tenta fugir, mas Deus, olha, observe bem, Deus tirou Moisés dos braços de sua mãe para colocá-lo no Nilo. Ele vai para a filha de Faraó, ele volta para os braços da mãe, ela cria e devolve Moisés para a princesa. Ele é criado com toda a sabedoria do Egito, mas ligado à família dos hebreus, sabendo bem o que ele aprendeu de sua mãe Joquebede. Agora ele fica 40 anos no Egito. Ele vai 40 anos também lá em Midian. E Deus o faz voltar para o Egito. E diz: você vai tirar o meu povo. Sabe o que eu quero dizer para você? Que quando Deus permitiu que aquela mulher tomasse uma atitude, fazer ao alcance o que estivesse no seu alcance, ela confiou na providência de Deus. E a providência de Deus é o seguinte: esse garotinho que está indo aí, nesse barquinho que a mãe improvisou, é o meu escolhido para tirar vocês todos da escravidão. Essa é a providência de Deus. Por que ele não afogou? O barquinho podia ter afundado. Por que a parteira não quis matar? Por que ela não obedeceu de afogar o filho no Nilo? Porque Deus estava conduzindo a história na sua agenda. Aleluia. Louvado seja o Senhor.
Mantenha a convicção da intervenção de Deus. Mantenha a convicção de que a filha de Faraó vai ser um instrumento do Senhor naquele momento. Mantenha convicção de que Moisés vai aprender toda a ciência, vai aprender tudo aquilo da cultura do Egito. Mantenha convicção de que Deus está conduzindo a história milimetricamente. Mantenha a convicção de que Deus está conduzindo a história da sua vida, da sua família. Eu li de um escritor cristão a seguinte frase: aonde Deus chega com providência, suas maravilhas acontecem, porque Deus é Deus. A.W. Tozer, um escritor cristão que também eu gosto muito, tem alguns livros do Tozer, diz assim: há uma doce teologia do coração que só se aprende na escola da humildade e da renúncia. E olhando para essa história de Joquebede, uma mulher capaz de renunciar o seu próprio filho, de colocar ali no Nilo e saber que o futuro é incerto, mas Deus estava conduzindo a história. Crer na providência de Deus diante do que está acontecendo, diante de uma história negativa. Crer na providência de Deus. Sabe, lá no Salmo 27, versículo 13 e 14, há uma mensagem preciosa que eu gosto muito. Diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Eu gosto muito dessa expressão. Sabe, não importa a ordem do faraó do Egito, eu olho para a história e digo: eu creio que verei a bondade do Senhor. Aleluia. Não importa o tamanho do problema, Deus é muito maior. Deus não resolve problema, tá, gente? Deus cuida de história. Deus cuida de conduzir a história de cada um. Aleluia. Por isso eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Mesmo seu filho estando debaixo de um decreto de morte, Joquebede decidiu andar pela fé. E essa convicção no seu coração permitiu que ela experimentasse um milagre da parte de Deus. Mas não foi só ela que experimentou o milagre. Foi todo o povo hebreu que ali estava. Experimentou o milagre de Deus. Porque Deus levou para lá, depois mudou de lugar, depois trouxe de volta, e depois ele sai com todo o povo, e a história vocês já conhecem. Mais 40 anos no deserto. Porque Deus é Deus. O que tinha tudo para ser o fim, Deus reverteu o quadro. Joquebede pôde criar o seu filho como empregada na casa da filha de Faraó. Ela o ensinou os princípios da fé de seus antepassados, que era a mesma fé que ela mantinha, nutria, e que decidira realmente imitar e andar pela fé. A história dessa mulher me ensina que olhar para os novos horizontes é olhar com fé. A única maneira de se chegar ao destino certo é andar pelo caminho que Deus traçou para nós. Vamos ver como Deus está nos guiando. Isaías 43, 2 diz assim: quando atravessares as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. É Isaías 43, 2. É um texto bem conhecido. O que Deus está dizendo aqui para o povo, e exatamente nesse texto de Isaías, é que eles estavam já no exílio da Babilônia agora. E Deus estava dando esperança àquele povo. Olha, vocês estão aí,
vivendo o caos da vida, mas eu sou com vocês, eu sou contigo. Aleluia. No mesmo profeta Isaías, lá no capítulo 58, o povo precisava de esperança, precisava olhar para novos horizontes de Deus. Isaías ministrou no 58:11, o Senhor o guiará constantemente, satisfará a tua alma e fortalecerá seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas não faltam. Na outra versão ainda diz assim, até por lugares áridos, o Senhor vai estar te guiando. Quais são os novos horizontes que Deus tem lhe dado? Quais são os novos desafios que Deus tem lhe dado? Você está andando pela fé, pronto para caminhar para o futuro? Eu vou encerrar com uma frase do reformador Martinho Lutero. Ele diz assim: não conheço o caminho por onde Deus me conduz, mas conheço muito bem o meu guia. Martinho Lutero, em 1550 e poucos, ele escreveu num dos seus escritos esta frase: não conheço o caminho por onde Deus me conduz, mas conheço muito bem o meu guia. Joquebede é um exemplo de mulher. Talvez ela não tenha visto o futuro, a libertação, mas essa mulher participou intensamente do projeto e da história de Deus, do livramento do povo do caos. Quer queira, quer não, é um exemplo de entrega. Assim Jesus fez por nós com a sua vida, entregando, nos dando a possibilidade de um novo horizonte, de uma nova história. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém? Nós temos uma música para esse momento, para reagirmos à mensagem que acabamos de ouvir do Senhor. Pedir para os irmãos se colocarem em pé para a gente estar louvando a Deus.
Louvado seja Deus. Nós vamos orar agora, vamos orar pela Regina Machado, a sua irmã Fátima não está bem de saúde, vamos orar por ela. Vamos orar também pela Cássia do Luiz, que está em casa assistindo a nossa transmissão. Ela está se recuperando de uma cirurgia. Deus abençoe, que Deus restabeleça por completo. E essa semana nós tivemos o falecimento do nosso irmão Renato de Souza, e no momento quando ele faleceu, nosso irmão Diácono Lorival estava cuidando, e tanto foi menos pior porque o irmão dele, que estava acompanhando durante o dia, não tinha chegado e não viu aquele momento de caos, né? Nós estivemos acompanhando a família. Continue orando pelo Ricardo, pela Nayara e pela Natália, são sobrinhas. Os que estavam cuidando mais perto ainda estão muito abalados, né? E também ontem nós perdemos um jovem pastor da nossa igreja, de 31 anos de idade, Geber, lá da IPI de Ipauçu. Eu tive pouco contato com ele, mas o conheci quando eu estava naquele presbitério lá, e a cidade de Ourinhos, e ele tinha um problema no rim, foi transplantado, mas depois teve infecção e finalmente Deus o levou aos 31 anos de idade. Vamos orar pelos seus familiares, orar pela a sua igreja, né? E aí tem todas umas adequações quando um jovem pastor vem a falecer, né? Vamos orar por isso, né? E nossa irmã Valéria pediu para que orássemos pelo um novo emprego. Ela precisa de um novo emprego, que Deus abra as portas para esse novo emprego para ela, tá? Vamos orar. Pai, eu creio que o Senhor nos falou através de toda essa palavra que nas últimas semanas fomos conversando. O Senhor tem nos desafiado, e principalmente hoje, a andar em fé, a reagir, olhar para o futuro, mesmo que as coisas no momento parecem que não estão adequadas. Nós sabemos que o Senhor está no controle. Em nome de Jesus, eu quero pedir tua bênção nesta hora sobre a Fátima, sobre a Regina e toda a sua família, que o Senhor restabeleça. Também eu peço que o Senhor conforte a família do Renato. O Senhor levou para si, mas oro pelos seus irmãos, pelas suas sobrinhas, que o Senhor conforte e ampare, em nome de Jesus. Neste momento, Pai amado, também nós oramos pela cirurgia da Andressa, que será nesta semana, que o Senhor prepare todas as coisas e vá abençoando e cuidando. Oramos também, Senhor Deus, pelo Chibuta, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o restaure e cuide dele e de sua família, que o seu organismo reaja a todo esse tratamento em nome de Jesus. Também nós oramos pela dona Helena, Pai, que o Senhor cuide da tua serva em nome de Jesus. Agora, Senhor, nós oramos especialmente por esse novo desafio da Valéria de ter um novo emprego, que o Senhor entre com a sua providência na sua vida e na vida do Rafael, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe toda essa igreja, Senhor Deus, confirma a tua bênção, confirma a tua direção, Senhor Deus, a cada família, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor tenha bondade e misericórdia para conosco, que faça resplandecer seu rosto sobre nós, que nos acompanhe e nos dê paz hoje até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele a glória.